Estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui a doutora Roberta Navarrete. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A doutora Roberta, ela é fonoaudióloga, especialista em linguagem e alfabetização, e ela tem uma grande experiência em atraso de fala, atraso de linguagem e TEA. E por isso eu a convidei para ela falar sobre o método TEACH, que eu sei que ela aplica, temos pacientes em comum e eu vejo a grande evolução dos pacientes com autismo que estão sob esse método. Então eu gostaria que você nos explicasse o que é o método TEACH. Certo. Doutora Mariolina, primeiramente eu agradeço o convite, pela confiança, né, de estar aqui. Então, assim, o método TEACH, eu gosto de fazer uma analogia como se a gente estivesse em um outro país, sem entender a língua, e aí uma pessoa vem ensinar pra gente de uma forma estruturada. Então, vai apresentar, por exemplo, associações da imagem. Você precisa pedir o almoço, você vai falar assim. Você precisa pedir para ir ao banheiro, você vai falar assim. Então é isso, é um ensino estruturado. Ao invés, por exemplo, de eu entregar uma caixa de quebra-cabeça para a criança despejar na frente dela, eu posso já desenhar as peças, o contorno das peças em um papel, e aí eu entrego o quebra-cabeça e já esse contorno junto. E aí ela sabe que cada peça vai ali em cima do contorno. Então é auto-instrutivo. E a ideia é essa, eu pegar a mesma atividade, por exemplo, da escola, só que eu estruturar de uma forma que a criança olhe e saiba o que tem que fazer. Para quem esse método serve? Tá, então o método ele surgiu na Carolina do Norte, pensando realmente nas crianças dentro do espectro do autismo. Mas hoje eu vejo assim, na clínica eu não uso só com as crianças dentro do espectro, porque como a gente sabe a questão do processamento auditivo, que pode estar com prejuízo, aquele monte de informação, o mundo que a gente está com excesso de informação, tanto visual como auditiva, quanto mais eu clarear a informação, estruturar o estímulo para a criança, melhor para a criança. Então eu posso fazer, por exemplo, já montei as pastinhas que a gente vai depois mostrar, né, as imagens, para estimulação de linguagem para várias crianças. Então frutas, sendo que ela tinha que associar igual com igual, como um pareamento. Outra pasta, animais, outra, vestimentas, meios de transporte, para estimular a linguagem. A praxia da fala, por exemplo, é uma boa educação. Isso, exatamente. Aí eu já posso associar com a imagem da boca. Então, eu colocar o A, o movimento, com uma figura que começa com A. Então, ótimo, criatividade. Legal. E como saber quando utilizar o método? É importante assim, eu não preciso esperar que essa criança, esse adolescente entre em sofrimento, né? Então, para eu então pensar no TEACH, mas eu posso sentir, será que ele precisa? Não é porque, como a questão da inclusão, né, a gente indo até as escolas, não é o momento atual, mas quando a gente vai, às vezes tem essa visão assim, é porque é uma criança especial que ele precisa de adaptação? Não necessariamente. Mas assim, então é importante eu observar. Aquela criança está bem adaptada, entende o que o professor fala, faz a mesma atividade, mas ele está com dificuldade em seguir ou entender a rotina. Entrou no 6º ano, troca muito de professor. A própria agenda com imagens é do método TEACH. Então, pode ser que ele precise de uma agenda que ele precise ticar ali. Foi aula de ciências, ok. Agora é matemática. Então, algo que vai organizar o pensamento dele. Ótimo. E você pode dar algumas dicas para as famílias usarem esse método em casa? Sim, especialmente nesse momento, né, de pandemia, exatamente. Muito complicado até para eles irem no seu consultório, né? Isso, a gente está com alguns atendimentos presenciais, outros online, e a questão da rotina que a gente orienta muito, assim, minimamente a família não perder, né, porque principalmente a criança que não tem noção de hora, aí a ansiedade aumenta, porque ela não sabe, não tem a escola para ir. Então, o que vem depois, toda a rotina foi atrapalhada nessa quarentena. Então, eu posso montar uma rotina na geladeira que seja ali, com imagens, se a criança não lê, acordou, café da manhã, depois vai brincar. Eu posso colocar fotos ali dos carrinhos, do brinquedo. Depois, almoço, monta a rotina do dia. E é importante que tenha participação da criança. Então,
fez o café da manhã, posso deixar uma cestinha ao lado, ele coloca lá dentro. Então essa atividade já foi. Ah, brinquei, já foi. Qual é a próxima? Já tá ali. E aí eu posso montar todo dia essa rotina, não tem que ser algo também fixo, né? Todo dia ou à noite, já deixo pronto pro dia seguinte junto com a criança. Acho que é uma dica bacana. Uma dica bacana. Agora eu estava pensando aqui, as crianças que têm um autismo leve, um cognitivo muito bom, como é que você aplica o TIT? Então, eu posso, por exemplo, qual a dificuldade que eu vejo nesses casos? A questão, pensando numa criança já alfabetizada, de interpretação, a questão de linguagem subliminar, né? Tá falando uma coisa, mas quer dizer outra. Então, até a interpretação da linguagem corporal, que para eles é difícil. Então eu posso preparar um material assim, de associações. Preparar então, um material específico para aquele indivíduo. Exatamente. Então o TIT não é algo fechado, assim, tanto é que eu não encontro para vender um material do TIT. O que eu tenho é a ideia. Né? É importante falar da professora Maria Elisa Fonseca, que é da PAI de Pirassununga, ela que capacita as pessoas aqui no Brasil. Então ela tem a formação da Carolina do Norte e ela e acho que mais uma pessoa da equipe dela que tem esse aval. E ela tem um livro. Sim. Então é praticamente o único material que a gente tem, assim, pronto no Brasil, porque aí você tem que pegar a ideia e aí você vai construir. Vai construir especificamente para aquele indivíduo. Exatamente. O objetivo dessa pasta é trabalhar pareamento. Então a criança pega uma ficha da esquerda e ela deve colocar do lado direito na frente da figura igual. Então eu trabalho percepção visual, consigo trabalhar nomeação, cores, se é um alimento e fazer esse pareamento nessa pasta que já é autoinstrutiva. Por isso tem essa seta azul, para a criança saber que é da esquerda para a direita. Nesta atividade, eu já entrego a pasta com a caneta junto e a criança já saberá que ela deve pegar a caneta e passar por cima do pontilhado. Que eu também trabalho pareamento, mas com alimentos. Também é ótimo para eu trabalhar nomeação, classificação, já trabalho se é doce ou salgado, todas estas observações, já estimulando a linguagem. Aqui já para uma criança alfabetizada, então ela faz a leitura e deve colocar a figura na frente. E aqui é um exemplo de rotina de uma sessão de intervenção fonoaudiológica, mas que pode ser adaptada para uma rotina em casa, por exemplo. Então, a primeira atividade seria a atividade no caderno, a criança coloca, fez a atividade, ela já vai colocar do lado direito, sabendo que concluiu. Depois, por exemplo, ela vai fazer uma atividade, um jogo. Fez o jogo, passa a ficha para o lado direito. Depois, uma atividade no tablet. Fez, passa para o lado direito. E finaliza com uma brincadeira com um objeto simbólico, comidinhas. Passa para o lado direito depois que fez. E assim ela tem a noção do todo que ela começou e fez e concluiu todas as atividades. O método TIT, ele deve ser utilizado para toda criança dentro do espectro? Não necessariamente também. Eu tenho um pouco de cuidado, assim, né? Que a gente não generalize, é porque está dentro do espectro, tem que fazer protocolo com todos. Claro que algumas coisas do funcionamento do cérebro, né, não vão mudar tanto, mas eu preciso olhar para aquele indivíduo. Então, como eu falei, esse aluno já alfabetizado, pode ser que ele precise só de uma agenda, então não tem uma regra. É claro que eu preciso observar, então a família, o professor pode fazer, não é um método somente para os clínicos. Inclusive na escola, tem escola nos Estados Unidos já estruturada para o método TIT. É capacitado para o TIT. Exatamente. E é importante a gente falar, depois a gente vai deixar, né? Vocês viram as pastinhas, então sempre assim, é da esquerda para a direita. Então, tanto na mesa eu posso deixar, por exemplo, uma cestinha
com a atividade ali, aí ele sabe que aqui o meio ele vai executar e aqui na cestinha da direita ele vai colocar a atividade finalizada. Então tem escolas já estruturadas assim e ambientes como de telemarketing, com aquela divisão para cada criança ficar na sua mesinha. Para eles manterem o foco de atenção. Exatamente. No Brasil nós não temos esse tipo de escola, temos? Não, a pai de Pirassununga, da professora Maria Elisa, eles têm uma estrutura bem legal, bem montada. Inclusive, não sei agora como está, mas eles recebiam pessoas para capacitação. Para capacitação, e fica lá uma semana, uma imersão, assim. Nossa, que legal. Muito bacana. Ótimo. Os professores se beneficiam muito, assim, desse entendimento, né? Com certeza. Mas aí vai de cada escola ter o interesse, né? Para mandar um professor para lá, para poder adequar a estrutura, o método para a criança portadora do espectro. Exatamente. Né? Que é a nossa dificuldade com as escolas atuais. Né? Bom, muito obrigada mais uma vez. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato. Obrigada.